E quais os principais termos jurídicos que o perito judicial deve saber? Existem vários termos jurídicos, se a gente pesquisar na internet, que eles costumam utilizar. Mas para a perícia, são poucos termos que o perito, ao longo do seu trabalho pericial, ele vai acostumando e vai entendendo um pouco mais o que significa cada um deles. Então, eu vou falar sobre alguns deles aqui para vocês já terem uma ideia que é o que vocês vão estar se deparando na sua trajetória. Vamos ver, então, o primeiro é autos. O que é o autos? É o conjunto de todas as peças processuais de um processo. Sempre depois de autos, a gente vai ver uma série de números. Cada autos, ou cada processo, ele é identificado pelo seu número e também o ano. Então, dentro de autos a gente tem diversas peças processuais, que vocês vão ver várias vezes eu falar, inicial, contestação, impugnação, contestação, nomeação e assim por diante. Então, são peças processuais que elas fazem parte daqueles autos. Citação, o que é? É um ato de chamamento do réu para um processo. Ela vai estar também descrita ali no processo eletrônico, a citação do réu para que ele possa responder alguma coisa do juízo. Despacho é um pronunciamento do juiz com o objetivo de fazer o processo caminhar. Às vezes o processo está parado por alguma razão e o juiz ele dá um despacho para que o processo ele possa caminhar. Partes. Quem são as partes? São as pessoas que atuam no processo. Então a gente tem aqui o autor e o réu, ou o requerido e o requerente. Tá? Então sempre são duas partes, a parte daquele que acusa e a parte daquele que vai responder às acusações. Petição é o pedido feito por qualquer das partes e dirigido ao juiz. Existem diversos tipos de petição. A petição ela se aplica não só às partes, mas também ao perito. O perito também ele vai fazer petição, que é justamente um pedido. Vou fazer um pedido ao juiz. Esse pedido ele ocorre através então de um procedimento que você faz dentro do processo eletrônico judicial, onde ele vai ficar disponível para todas as pessoas que estão acessando aquele processo, não só o juiz, mas também as partes e as pessoas que estão nesse processo também. Petição inicial é o pedido para iniciar o processo. Então, a petição inicial é onde começa o processo. A partir dela é que você vai conhecer qual é o teor do processo, qual é a finalidade daquele processo. Contestação é o ato processual que tem natureza de defesa, ou seja, a resposta do réu diante das acusações do autor. Então, o autor ele começa explicando o caso e ele faz as suas considerações e faz acusações ao réu. O réu ele vai se defender utilizando então um instrumento chamado de contestação. Na contestação ele vai fazer todas suas observações em relação à inicial e vai se defender em relação àquilo que estava escrito na inicial. Então isso chama-se contestação. Impugnação à contestação é discordância a respeito da contestação, ou seja, uma resposta à contestação. Isso aqui a gente vai ver com mais detalhes nas outras aulas, que você vai entender melhor o que significa cada um dessas peças processuais. Requerente é aquele que faz uma solicitação através de um requerimento. Requerido é aquele que recebe uma solicitação através de um requerimento. Autor, então, é aquele que entra com ação contra o réu. E réu é aquele que deve responder por um crime ou delito. Então, tem que ficar claro, tem duas partes, ou é o autor e o réu, ou é o requerente e o requerido. Um outro termo bastante utilizado, bastante importante, é sobre o processo judicial digital.
A gente vai falar bastante sobre ele nas outras aulas. Tem uma aula somente sobre processo judicial digital, em que você vai ver os detalhes desse tema. Então ele é o quê? Ele é um programa de computador que permite o acesso à internet com completa substituição do papel por autos processuais digitais. Antes do processo judicial digital, os processos eles eram todos em papel. Então existiam diversas dificuldades para não só os advogados, mas também para o perito estar manuseando esse processo. Então, isso aí tornava a justiça muito lenta e como tem aumentado bastante o número de processos, de casos, isso aí estava inviabilizando e um processo que demorava muitos anos para serem resolvidos. Então, a justiça ela fez, para facilitar a celeridade dos processos, o processo judicial digital. E faz com que o perito ele não precise se deslocar todas as vezes que precisar folhear ou precisar saber a respeito do processo. Basta ele ter o seu computador, ele tem acesso a todas as informações do processo. Carta precatória, ele é o quê? É um instrumento utilizado pela justiça quando existem indivíduos em comarcas diferentes. É um pedido que um juiz envia a outro de outra comarca para citar ou intimar o réu ou testemunha a comparecer aos autos. Carta precatória é um termo judicial que o perito ele tem aparecido cada vez mais em processos judiciais. Ele é um processo muito mais rápido, onde já na inicial o perito ele vai se deparar com diversos documentos. Ele vai ver que lá tem a inicial, a contestação, a impugnação à contestação, vai ter algum laudo técnico, algum outro anexo do processo. Então, já na inicial já vai ter muitas informações que o perito pode estar utilizando para o seu estudo. Jurisprudência é o quê? É o conjunto de julgados de decisões de mérito sobre determinado assunto que tem o mesmo sentido. Normalmente os advogados gostam de utilizar esse termo, jurisprudência. Então ele vai aparecer na inicial, na contestação, em vários atos processuais. Quando você pega então assuntos que já foram julgados em outras comarcas, a favor dele, a favor daquilo que ele está defendendo no seu processo. E para mostrar para o juiz, juiz, isso aqui que eu estou sustentando, ele tem uma jurisprudência que já foi julgado em determinado local e assim por diante. Liminar é uma decisão provisória concedida no processo antes da decisão de mérito definitiva para evitar com que o tempo de andamento do processo cause prejuízo às partes ou inviabilize a execução posterior da sentença. É uma decisão do juiz, tá? Normalmente ela é utilizada para que possa ter uma celeridade no processo. Ônus da prova é provar os fatos que embasam suas alegações e defesas. É um direito fundamental da parte. Inversão do ônus da prova é um termo usado para descrever uma obrigação imputada ao réu em casos específicos previstos em lei, como, por exemplo, a questão do pagamento dos honorários periciais. Então, vai aparecer no processo, em relação à inversão do ônus da prova, que é o que está descrito aqui. É uma obrigação, então, imputada ao réu em alguns casos específicos. E um deles, então, é em relação ao pagamento de honorários periciais. Então, as partes, inicialmente, elas vão ficar disputando para ver quem que vai pagar os honorários do perito. Então, isso aí é um termo utilizado dentro do processo. Expedição de intimação. Documento formal apresentado normalmente na forma de notificação, que é produzido e enviado pela Justiça, entregue por meio de um oficial de justiça. O 20. Juntada de petição. É um ato de anexar aos autos
uma peça processual na qual uma das partes emite um pedido ao juiz, que é a petição, fazendo com que essa solicitação fique registrada no processo. Então, como exemplo, é uma petição de honorários, feita pelo perito. Então, o perito vai fazer uma juntada de petição. Ele vai elaborar um documento chamado, então, de solicitação de honorários ou petição de honorários periciais, e ele vai fazer, então, essa juntada no processo judicial eletrônico. Concluso para despacho. Um processo está com o juiz e pronto para ser analisado por este e posteriormente dará a sua decisão sobre qual será o próximo encaminhamento do caso. Concluso para despacho, o perito tem que saber que, então, esse processo, esse documento, ele está para o juiz vai ler e depois ele vai dar uma decisão em relação a esse documento. Pode ser, por exemplo, o laudo pericial, pode ser, por exemplo, uma petição de alguma das partes no processo, etc. Alvará de levantamento ou alvará judicial é um documento emitido pelo juiz responsável pelo processo, autorizando o credor do precatório a retirar os valores que estão depositados na conta de um certo processo. A gente vai ver nas aulas que na perícia judicial, os honorários, quando eles forem aprovados pelas partes, o juiz ele já dá uma decisão de que a parte que vai pagar os honorários, ela faça um depósito em conta judicial. Então, o perito já vai saber que tem o valor total dos seus honorários solicitados em conta judicial. Quando existe o levantamento, o alvará de levantamento, significa que o perito ele pode fazer o levantamento da parcela de honorário, seja a primeira parcela ou a segunda. Tá? Então, alvará de levantamento então, está relacionado com uma autorização para que aquele credor, no caso o perito, ele possa fazer o levantamento da quantia que está lá.